Saudações, galera, beleza? Para a gente concluir, então, o conteúdo que a gente parou quando a gente estava lá em sala de aula ainda, a gente vai concluir o idealismo alemão discutindo Hegel. Hegel é, sem sombra de dúvida, um dos importantes nomes da filosofia moderna e, de certa forma, contemporânea também, né? Já que ele está ali no final do século XVIII, início do século XIX, e Hegel é uma personalidade importantíssima dentro da história da filosofia. Considerado, sem sombra de dúvida, ao lado de Kant como um teórico extremamente complexo. Mas a parte que o livro aborda, que os vestibulares normalmente costumam cobrar, que o Enem cobra sobre Hegel, é um pouco mais tranquila. Então eu creio que essa aula vai ser bem de boas. Fechado? Vamos então para o slide para que a gente comece a trabalhar Hegel. Bom, a filosofia de Hegel. Eu separei alguns pontos para a gente nortear a nossa reflexão sobre Hegel. Primeiro ponto, George William Friedrich Hegel. Esse é o nome completo de Hegel. Hegel, ele teve uma vida relativamente tranquila. Uma pequena biografia de Hegel. Hegel é o filho de uma família abastada. A família dele tinha grana, tinha uma quantidade boa de dinheiro. O pai deixou para ele uma boa herança, o que permitiu num primeiro momento que ele tivesse recursos para não necessariamente precisar trabalhar e pudesse assim se dedicar à sua formação intelectual. E assim ele o fez. Hegel vai estudar filosofia, vai estudar direito, vai estudar teologia, vai construir toda uma bagagem intelectual. Logo depois ele vai trabalhar na Universidade de Jena. A Universidade de Jena é uma universidade extremamente importante naquele contexto. É preciso ter em mente que a gente está falando ainda de uma região que mais tarde vai se transformar na Alemanha, mas que até aquele momento ainda não era Alemanha. Então é preciso que isso fique claro. Então, ele está ali inserido naquele contexto. Depois da Revolução Francesa, 1789, todo aquele espaço europeu passa, de certa forma, por uma instabilidade. Isso acaba na França durando 10 anos, quando, enfim, Napoleão Bonaparte assume o poder. E com as campanhas que Napoleão Bonaparte realiza é, ali no centro da Europa, isso de certa forma cria uma instabilidade, principalmente política. Por quê? Porque na medida que Napoleão se desloca por todo aquele território, ele vai levando a guerra para esses países, já que Napoleão estava tentando consolidar uma espécie de império. E junto com esse império, ele leva uma sensação de insegurança, um caos social e, por consequência, um caos econômico muito grande. Então, nesse contexto, mesmo sendo de uma família abastada, mesmo já estando trabalhando na universidade, que é o caso da Universidade de Jena, é, Hegel passa assim por momentos de dificuldade de recursos para se manter, literalmente. E para tentar compensar, ele vai trabalhar num jornal. Ele vai trabalhar num jornal durante o tempo. É, Isso, de certa forma, vai suprir ali as necessidades de sobrevivência. E depois, quando passa esse tempo de trabalho na Gazeta, quando as relações sociais e políticas ali no centro da Europa voltam a se estabelecer, então Hegel vai para a universidade, volta para a vida acadêmica, volta para a universidade. Então, para a gente visualizar de forma mais tranquila, ele vai
primeiro começar sua carreira acadêmica na Universidade de Jena, depois, por questões de dificuldades financeiras mesmo, ele vira editor da Gazeta de Bamberg, e quando o, vamos dizer assim, os movimentos militares de Bonaparte cessam, ele agora vai trabalhar como professor universitário novamente na Universidade de Heidelberg. Bom, na Universidade de Heidelberg, que aí a tradução pode colocar tranquilamente como Heidelberg também, ele vai começar a sua produção, que vai transformá-lo num filósofo extremamente reconhecido e também numa figura que vai deter como é que eu posso colocar? Um prestígio dentro da Alemanha, ou seja, ele recebeu reconhecimento em vida. Diferente de outros tantos filósofos que a gente estudou e vai estudar, que tiveram sua obra apenas reconhecida depois de sua morte, Hegel consegue ainda esse reconhecimento em vida. Ele produz discussões que vão muito além do que tinha sido produzido até então. Então, toda essa produção ainda recebe reconhecimento em vida. E ele é, sem sombra de dúvida, naquele contexto, um fenômeno como um intelectual, como professor universitário, como um sujeito que pensa a filosofia e contribuiu com essa mesma filosofia para que ela se consolidasse como um conhecimento importante para a sociedade, como ela sempre foi ao longo de sua própria história. Bom, em 1807, Hegel lança a Fenomenologia do Espírito. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das obras mais difíceis da história da filosofia. Algumas pessoas apontam que ela está ali em pé de igualdade em termos de complexidade, junto à Crítica da Razão Pura de Kant. Então, são duas obras extremamente técnicas, são duas obras extremamente complexas, com conceitos muito delicados, muito fechados e que exigem uma atenção muito grande de quem fosse debruçar sobre a obra inteira. Como a gente vai retirar fragmentos que nos importam dessa obra, ela fica mais fácil, ela fica mais tranquila para ser compreendida. A gente teria um pouco mais de dificuldade e isso exigiria um pouco mais de tempo se a gente precisasse compreender toda a obra. Mas, como a gente está pensando exclusivamente no Enem, no vestibular, então partes específicas dessa obra vão nos dar a oportunidade de entender um pouco sobre o pensamento de Hegel e como, de certa forma, ele alcança esse lugar tão respeitado na história da filosofia. Tranquilo? Vou fechar o webcam para deixar o slide, porque eu penso que na medida em que vocês forem acompanhando o slide e ouvindo a minha explicação, fica mais fácil para vocês compreenderem. E na hora de dar um fechamento para cada um dos subcapítulos, aí eu volto para aqui e a gente conversa um tete a tete. Fechado? Então vamos lá. Bom, a fenomenologia do espírito. Essa obra ela é, em primeiro lugar, revolucionária. Por quê? Porque, primeiro, ao contrário de Kant, que estabeleceu condições e limites para o conhecimento, Hegel narra filosoficamente o caminho da filosofia em direção ao saber absoluto, o saber ao qual nada escapa. Percebam, lembram que quando a gente estava, deixa eu voltar aqui, lembram que quando a gente estava lá atrás, tem um tempo já, a gente estava discutindo a dicotomia, ou seja, a contradição, o choque entre ideias, entre racionalistas e empiristas. Lembrem que lá, naquele contexto, havia uma corrente de filósofos que acreditavam que o conhecimento se dava exclusivamente pela razão e que nós nascíamos de posse de algumas ideias. Essas eram chamadas das ideias inatas. Do outro lado,
do outro lado, nós temos uma outra corrente filosófica que não concorda com a teoria dos racionalistas e propõe uma outra teoria. Que outra teoria é essa? Que todo o nosso conhecimento é advindo da experiência. Lembra quem são esses caras? Os empiristas. Empiria do grego experiência. Então, para os empiristas, todo o nosso conhecimento é fruto das nossas experiências. Ponto. Percebam que nós temos aqui duas correntes de pensamento que são contrárias entre elas. Lembra depois dessas duas correntes que vem um cara que vocês estudaram no ano passado, chamado Immanuel Kant. E Kant propôs analisar essas duas teorias, ver os pontos positivos de uma, ver os pontos positivos de outra e tentar ver o que poderia ser aproveitado. Bom, a partir de uma análise profunda e detalhada, Kant chegou à conclusão de que elas não eram excludentes entre si, mas pelo contrário, elas eram complementares. E sobre essa ideia de complemento, Kant construiu uma teoria chamada de criticismo kantiano, onde ele pega elementos do racionalismo, mescla com elementos do empirismo e cria uma outra teoria. Mas o que é que essa teoria de Kant, que é o criticismo, tem a ver com o que a gente está tentando construir aqui sob o ponto de vista de Hegel? É que Kant estabeleceu o que, com essa teoria, nós somos capazes de conhecer. Ou seja, quais são os limites, quais são as possibilidades que o ser humano tem de construir conhecimento. Enquanto Hegel vai caminhar por um outro caminho. Ele não quer saber dessas possibilidades antes. Ele quer saber fazendo. Então, na fenomenologia do espírito, ele trilha literalmente um caminho, desde o conhecimento mais simples, o mais raso, o que a gente vai encontrar no senso comum, em direção a um conhecimento mais complexo, em seu nível mais elevado, que Hegel vai chamar de conhecimento ou saber absoluto. Ou seja, um saber que contemple toda a realidade existente, que não exclua nada, inclusive os erros. Por quê? Porque é comum para nós, enquanto seres humanos, deixarmos os erros de fora do nosso progresso. Acreditamos e, de certa forma, somos educados a ver o erro como uma coisa ruim, quando na verdade o erro não é uma coisa ruim, porque só erra quem está fazendo alguma coisa, tentando alguma coisa ou usando alguma coisa. E, logo, errar é parte do absoluto de tudo que existe. Então, esse saber absoluto que Hegel está tentando construir como um sistema filosófico precisa necessariamente conter nele o erro. De buenas até aqui? Tranquilo? Então, vamos adiante. Eu vou fechar a webcam para a gente seguir. Bom, então, logo, a filosofia deve buscar suas verdades como uma ciência rigorosa, ou seja, seguindo etapa por etapa, seguindo um método, seguindo um caminho que permita o quê? Uma segurança para cada novo passo que é dado. Esse é um mérito que a ciência utiliza e que Hegel está disposto a implementar aqui como uma forma de tornar esse conhecimento não apenas verdadeiro, mas seguro. Dentro dessa ideia da fenomenologia do espírito, é uma coisa que é bem interessante, por quê? Porque é sem sombra de dúvida um dos livros mais difíceis, a obra completa, óbvio, é um dos livros mais difíceis da história da filosofia. E aí
Hegel, que é o autor do livro, ele vai dizer assim: não, não é um livro muito difícil, é só um livro introdutório. Já é filosofia, mas é só um livro introdutório. Imagina, um livro complexo, fechado, denso, e o autor está dizendo: não, é só um livro introdutório. Então, esse livro revoluciona a nossa forma de perceber a filosofia, a fenomenologia do espírito. E aí, óbvio, vamos avançar para o próximo tópico para a gente continuar com essas explicações. Bom, Hegel, como vocês bem sabem, a gente tem dito isso desde que a gente praticamente começou a estudar filosofia, que é muito comum na história da filosofia os filósofos ou contestarem um conhecimento anterior ou validarem aquele conhecimento e tentarem ampliar o que já foi produzido. Hegel é um pensador que veio depois de um movimento muito importante que foi o que Kant fez na filosofia. Então, para se consolidar enquanto grande pensador, ele optou não por reforçar ou tentar ampliar o que Kant fez, mas por seguir seu próprio caminho. E dentre as ações desse seguir seu próprio caminho, Hegel criticou Kant, que pretendia começar a filosofar por meio de um trabalho prévio sobre os meios adequados de conhecer, ou seja, o que eu disse lá atrás para vocês. Kant estava primeiro tentando descobrir quais eram os limites do conhecimento humano, para só depois começar a buscar respostas, a construir sua própria filosofia. Para Hegel seguiu num caminho completamente mais ousado, mais livre. Por quê? Porque para Hegel a filosofia deveria partir do modo comum de conhecer. O filósofo deve avançar gradualmente, não deve ter medo de errar, pois esse erro já é o próprio erro. Percebam que coisa interessante que a gente está falando. Enquanto Kant, e aí Kant está sendo criticado por Hegel, está tentando construir um caminho partindo dos limites, vou usar essa observação, essa linha de raciocínio. Kant está estabelecendo os limites. Bom, nós seres humanos só podemos conhecer até aqui, a gente constrói conhecimento dessa forma, é seguro caminhar por esse caminho. Hegel vai dizer: não, eu preciso fazer filosofia pensando, praticando. Eu preciso ir para campo, eu preciso me deparar com o conhecimento para só a partir desse embate dentro da realidade que eu seja capaz de filosofar, de construir filosofia. Então perceba, Kant construiu um método antes de começar a filosofia para Hegel. Hegel não, meteu as caras e foi. E apontou uma crítica dizendo o seguinte, que o medo de errar é o maior de todos os erros. Por quê? Porque Hegel sabia que muitos pensadores paravam ante algum obstáculo e não avançavam. Por quê? Porque tinham um medo terrível de falhar, tinham um medo terrível de errar. E esse medo acabava, de certa forma, estabelecendo um limite que se tornava intransponível. Então, para Hegel era preciso ousar. O erro deveria ser descartado, não como uma coisa ruim, mas como uma etapa do processo. Tranquilo? Vamos adiante. Fechar aqui por slide. A fenomenologia do espírito percorreu um caminho da consciência empírico ou empírica aqui, o erro de digitação, e comum, até chegar ao saber absoluto. A gente vai ver que na obra A Fenomenologia do Espírito, Hegel estabelece uma espécie de caminho, uma trilha, por vários níveis do que a gente chama de consciência, até que essa consciência adquira esse saber absoluto. A gente vai ver isso nos próximos slides. Bom, o saber absoluto e a nova lógica. Eu vou
começar fazendo uma citação do Rolian Marias, quando ele diz que o pensamento de Hegel é o saber absoluto é um saber totalitário. Por ser absoluto, não pode deixar nada fora de si, nem sequer o erro. Bom, percebam que coisa interessante. Se esse saber que Hegel está propondo construir precisa dar conta de tudo, é óbvio, como eu disse lá atrás, que o erro precisa estar contido. No entanto, a lógica, enquanto área do conhecimento, ela surge lá atrás com Aristóteles. Quando Aristóteles começa a pensar a lógica, Aristóteles está pensando a lógica como um mecanismo de organização do conhecimento. Um mecanismo que ofereça meios para que o pensamento e as ciências existentes, nesse caso ciências teóricas, existentes naquele período em que Aristóteles viveu, há cerca de 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, a gente tivesse formas, tivesse mecanismos de sistematizar o conhecimento, de deixá-lo organizado, de seguir etapas em sua produção. Essa é a lógica pensada por Aristóteles. Quando a gente vai adiante, quando a gente para pensar na lógica de Hegel, a gente não está pensando na lógica como um mecanismo, como uma ferramenta para organizar o conhecimento, para organizar a realidade. A gente está pensando nessa lógica como a própria realidade, como o próprio conhecimento. E aí, quando você parar para refletir sobre isso, a gente vai cair no conceito de consciência que Hegel constrói. Que conceito de consciência é esse? Vamos lá no slide para a gente esmiuçar de forma mais tranquila. Olha só, para Aristóteles era um meio de organizar o conhecimento. Para Hegel, não se reduz ao conhecimento da realidade, não se limita a ser instrumento que fornece as regras do raciocínio correto. Ela, ou seja, a lógica de Hegel, pretendia ser a apresentação e a própria manifestação da realidade. Por isso que quando ele fala de lógica como um sinônimo de realidade, como uma manifestação da própria realidade, ele de certa forma está sendo ontológico. Por que ontológico? Lembra o conceito de ontologia criado lá atrás por Parmênides? É o estudo, logia, do ser, onto. Então, quando Hegel relaciona o conceito de lógica como manifestação da realidade, ele está, de certa forma, relacionando o ser como essência das coisas e o pensamento. Por isso, a lógica hegeliana era uma ontologia que identificava o ser e o pensamento. Galera, até aqui, tá claro? A gente vai ter uma aula, a próxima aula nossa, salvo engano, daqui a duas semanas, dia 19, salvo engano, 18 e 19, não me recordo, salvo engano 18. A gente vai ter uma aula ao vivo, a gente vai fazer uma live, e aí vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas que ficaram. Então, se está assistindo essa aula, se surgiu alguma dúvida, anota, já que vocês disseram que pelos comentários aqui ficaria um pouco mais complexo. Então, anota essa dúvida no caderno e quando a gente fizer a live para tirar as dúvidas, aí vocês trazem essas dúvidas à tona que aí eu vou esclarecê-las. Tranquilo? Então, vamos adiante. Vou fechar aqui a webcam para a gente ir para o slide. Bom, Hegel vai dividir essa lógica em ser, ou lógica do ser, lógica da essência e lógica do conceito. Aqui vai ficar muito claro para vocês conseguirem entender a trajetória do saber absoluto. Bom, a lógica
do ser está dividida em ser, não ser e devir. Vamos lá, vou voltar para o webcam para a gente explicar isso. Lembra de um conceito massa chamado devir? Recorda aí na sua memória. Qual foi a primeira vez que a gente se deparou com esse conceito? Dá uma fuçada aí. Eu sei que tá aí porque eu já falei dele esse ano. Bora, busca aí na sua memória. Onde é que você viu ou ouviu o conceito de vir? Ou seja, vir a ser. Sim, meus caros e caras, no pensamento de Heráclito. E se a gente fez menção ao pensamento de Heráclito, a gente está falando de movimento. Logo, a lógica do ser ou consciência do ser seria uma consciência, uma lógica do progresso, uma lógica do movimento. Logo, a realidade não é parada, a realidade não é estática, ela está num processo. E como todo processo, ela avança. Bom, essa é a lógica do ser. Bom, então, já que a gente falou que a lógica do ser é esse movimento, o que seria então a lógica da essência? Seria, de certa forma, essa lógica do ser refletir sobre si mesmo, ou seja, debruçar-se sobre si mesmo. Abra um parêntese aqui para a gente usar um exemplo para ficar mais claro. Imagine, vocês tomam consciência de si mesmos. Vocês passam agora a se compreenderem. Quem são vocês? Quais são seus sonhos? Quais são seus motivos? Qual o seu propósito? Você toma consciência disso. Ponto. Na medida que você tomou consciência disso, essa seria então só a consciência ou a lógica do ser. O que seria a lógica da essência a partir disso? Seria, de posse desse conhecimento prévio que você tem de si mesmo, você parar um bom tempo para refletir sobre quem você é diante de todas essas coisas que a gente colocou aqui: sonho, propósito, projeto de vida. E na medida em que você pensa sobre si mesmo, você amplia seu próprio conhecimento, não apenas de si, como da realidade que te cerca e do como você está inserido nessa realidade. Tá claro até aqui? Para aí. Volta um pouquinho se precisar. É preciso de fundamental importância que você entenda isso. A lógica do ser é quando você toma consciência de si. A lógica da essência é quando você reflete aprofundadamente sobre si mesmo e entende sua relação de forma mais ampla, inserido com o contexto do qual você faz parte. Tá claro até aqui? Vou ler o conceito para você entender melhor. Vou fechar o webcam aqui rapidinho. A lógica do ser está dividida em ser, não ser e devir, ou seja, progresso, movimento. Logo, a lógica do ser é um curso, é um caminho que está se movimentando. Você, quando toma consciência de que você existe, de que você faz parte de uma realidade, esse progresso. A lógica da essência seria, nesse caso, discussões do ser aprofundadas e o ser voltar sobre si mesmo em movimento reflexivo, ou seja, você refletir sobre você mesmo e se perceber como parte de algo maior que a realidade da qual você faz parte. E por fim, nós temos a lógica do conceito,
que é o resultado de todo o movimento lógico desenvolvido na obra. Que obra é essa? Todo esse movimento desde o início da lógica do ser, quando você toma um conhecimento de si mesmo, esse conhecimento é subjetivo. Quando você conhece a essência, a realidade e o contexto do qual você faz parte, e aí já é um conhecimento objetivo, porque não é você, mas o centro das atenções. Você entende que faz parte de algo maior, de algum contexto mais amplo, de uma realidade mais ampla. E a lógica do conceito seria, vamos colocar, partindo dentro de um próprio conceito hegeliano, no saber absoluto, ou seja, de tudo que existe, de uma consciência que é maior do que você e o contexto social, que é um conceito que abarca tudo, uma lógica que dá conta de tudo que existe, de toda a realidade. Esse seria então o conceito de saber absoluto. Adiante. Bom, lembra que, e aqui vem mais uma coisa. Tá claro até aqui? Não? Se não tiver, dá uma lida mais umas 2 ou 3 vezes lá no conteúdo. E aí, na medida em que essas dúvidas forem permanecendo, anota. Anota que na aula, na live, a gente vai sanar todas elas. Beleza? Vamos lá. A dialética hegeliana. Bom, primeiro vocês precisam recordar, e eu tenho certeza que vocês sabem, o conceito de dialética. Lembra? Se a gente parar para refletir lá no princípio, a gente vai encontrar o conceito de dialética presente no pensamento de Platão. Lembra? Através dos diálogos, das perguntas, das respostas, dos embates filosóficos, Platão buscava a utilização da dialética como um meio, como um método, como uma ferramenta para tirar as pessoas do mundo material, ou seja, do mundo da matéria, e de certa forma conduzi-las ao mundo das ideias. Então perceba, para Platão, a dialética era uma ferramenta por meio da qual, ou um método, como vocês preferirem, por meio do qual o ser humano comum era retirado do mundo da matéria, inferior, mutável, temporal, e era conduzido para o mundo das ideias, ou seja, o mundo da verdade, o mundo amparado pela razão. Tranquilo até aqui? Bom, diferente de Platão, Hegel vai enxergar na dialética uma espécie de realidade em movimento. Eu vou usar a palavra espírito para a gente não fugir dos conceitos de Hegel. Por que espírito? O que é espírito no pensamento de Hegel? Espírito no pensamento de Hegel não é um fantasma. Espírito no pensamento de Hegel não é uma entidade metafísica, como a gente está acostumado a conceber a ideia de espírito. Não. O espírito, no pensamento de Hegel, é tudo que existe. O espírito, no pensamento de Hegel, é a própria realidade. E, como ele já deixou bem claro, essa realidade ela não é estática, ela está em movimento. E esse movimento, ele se dá através da dialética. Dialética que você bem sabe está dividida em 3 partes. Quais são essas partes? Tese, antítese e síntese. Lembra? Tese. A antítese é uma ideia contrária à tese, e do choque entre esses dois conceitos, nós temos um outro conceito que surge desse embate, que é a síntese. Hegel vai usar um outro conceito para explicar de certa forma a mesma coisa. Quando ele diz que a tese pode ser uma afirmação, a
antítese pode ser a negação, mas também pode ser conservação. E a síntese seria, de certa forma, um melhoramento, uma evolução desse choque. Vou usar um exemplo que a gente já usou no início da aula, mas que o livro de vocês coloca de uma forma bem pontual, e como a gente já estudou isso diversas vezes, fica mais fácil para entender. O livro, inclusive, de vocês chama de intelectualismo, mas eu vou continuar chamando de racionalismo. Imagine o racionalismo como uma tese. Então, o modelo racionalista de conceber a forma como nós, seres humanos, construímos o conhecimento seria uma tese. O empirismo, que discorda completamente desse modelo racionalista, vai propor uma outra abordagem, um outro mecanismo. Então, o empirismo seria, então, a antítese, a negação do racionalismo, seria uma outra teoria. Do choque entre racionalismo e empirismo, a gente teria, então, o que a gente chama de criticismo kantiano. Então, perceba, entrou em choque duas teorias contrárias, racionalismo e empirismo, elas se bateram. O racionalismo sendo negado pelo empirismo, mas ao mesmo tempo conservado algumas desses fragmentos das duas teorias, onde na síntese, que foi o criticismo kantiano. Tá mais claro até aqui? Bom, e aí, poxa, até mas então o que é a dialética para... Sal, silêncio. Parou? Não. Então, o que é do problema de gravar coisa em casa? Tem sempre um cachorro fazendo barulho, um cavalo na parte de cima cavalgando, enfim. Bom, onde é que eu estava? O criticismo kantiano é, em suma, a essência do choque entre racionalismo e empirismo. Então, por isso que houve, de certa forma, uma conservação desses dois conceitos, de suas melhores partes, do que era realmente importante na síntese, que foi o criticismo. Tranquilo até aqui? Então, vamos para os conceitos que eu tirei do livro, para vocês entenderem melhor quando estiverem estudando. Vou fechar o webcam aqui. Bom, a dialética era um procedimento filosófico adotado por Platão. Ele consistia em alcançar a verdade por meio do diálogo. É o que eu expliquei anteriormente como o método dialético era utilizado por Platão na Antiguidade Clássica. Ou seja, era uma ferramenta, era um método. Para Hegel, essa dialética era um procedimento filosófico? Sim, também. Mas não era apenas um método para alcançar a verdade, como Platão tinha posto aqui. E sim representava esse próprio real, essa própria realidade. Logo, a obra filosófica de Hegel pretendia ser a própria exposição racional da realidade em movimento. Theo, buguei. Olha só, a obra filosófica de Hegel pretendia ser a própria exposição racional da realidade em movimento. Complexo? Vai ficar um pouquinho mais agora que eu vou usar uma frase para explicar tudo. Amparado naquele último tópico, a gente tem uma frase de Hegel para a gente pensar, que aí vai ficar tudo mais claro. A frase diz o seguinte: tudo que é real é racional, e o que é racional é real. Caramba, buguei. Tudo o que é racional é real. Desculpa, tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, em primeiro lugar, que tudo que existe é ideia. Absolutamente tudo que existe é fruto da nossa ou de nossas ideias.
Vou pegar exemplos simples para vocês pensarem bem mais tranquilos. Isso que você está, o mecanismo pelo qual, a ferramenta pela qual você está assistindo a essa aula agora, que a gente está tendo essa conversa agora, sei lá, um notebook, um computador ou um celular. Essa realidade, ela é fruto de ideias. Se você hoje pode acessar um aparelho que te permite se conectar com alguém que está distante de você, que está numa outra realidade, que está numa outra geografia, é porque as nossas ideias, ou seja, a nossa capacidade de pensar, produziu essa tecnologia e permitiu que a gente usasse. Percebe quando ele diz que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real? Ele está exatamente dizendo que nós, com as nossas mentes, com a nossa capacidade de pensar, somos os capazes de inventar a realidade que existe. Observem em volta. Basicamente, tudo o que vocês observarem é parte de uma racionalidade, é possível de ser pensado. Ah, você pode olhar para a sua casa, sei lá, para a decoração da sala. O conceito de decoração é uma construção nossa. O próprio fazer casa é fruto das nossas ideias. A forma como nós representamos a natureza a partir de conceitos é o quê? Pensamento. Então, Hegel vai exatamente nos mostrar que esses pensamentos eles avançaram ao longo da história da humanidade. E eles avançaram exatamente como um processo dialético, tese, antítese, síntese, e aí vem o pulo do gato do pensamento hegeliano. Que pulo do gato é esse? Hegel pensava a realidade em espiral, ó, subindo, subindo, subindo ao infinito. Por que ao infinito? Porque na medida em que eu digo tese, antítese, síntese, teoricamente eu poderia parar na síntese e dizer, encontrei a resposta que eu precisava, mas não. No pensamento hegeliano, a síntese se transforma numa nova tese de um conhecimento mais avançado, para ser negado e conservado por um outro, para se tornar síntese de um outro e se tornar novamente tese, pelo infinito. E aí, por isso, o pensamento de Hegel parte da ideia de movimento. Um movimento em espiral, um círculo que não se fecha nunca, que vai avançando. E esse avanço permite que nós, seres humanos, continuemos nos desenvolvendo enquanto promotores de uma história. E aí entra mais um ponto fundamental do pensamento de Hegel, que apesar de chamar sua produção máxima de saber absoluto, esse saber absoluto, ele é absoluto porque ele dá conta de explicar toda a realidade, mas não que ele seja inquestionável. Ele não está falando de verdade absoluta, até porque ele compreende que as verdades são verdades históricas e elas mudam no tempo. O que antes era inquestionável num outro momento histórico, hoje é aceitável. Tranquilo? Pensem no exemplo que vocês quiserem. O que há 100 anos era impossível de ser realizado ou ser discutido, e hoje a gente faz com a maior normalidade do mundo. Os exemplos estão abertos. Usem a mente. Vamos adiante? Vou fechar aqui para a gente avançar nos slides. Então, acho que aqui está claro. Se não tiver, anota no caderno que eu tiro a dúvida. Como eu havia dito, tese, antítese, síntese. Ou afirmação, negação. E essa negação aqui também poderia ter uma barra aqui, barra conservação. E superação. A síntese seria uma evolução do que era essa afirmação. A solução de Kant é o exemplo que eu tinha dado lá atrás, racionalismo versus empirismo.
Do choque dessas duas aqui, tese e antítese, surgiu a síntese criticismo. Da mesma forma que o livro traz para vocês o exemplo do idealismo de Fichte, o idealismo subjetivo, traz o conceito do idealismo objetivo de Schelling como uma negação desse primeiro, e por fim a síntese, que é o idealismo absoluto, ou seja, o idealismo do ponto de vista de Hegel, que é fruto de quê? Do embate desses dois. Dialética em alemão, né? Aufbau. E aí a síntese dialética nega a tese e a antítese, mas também as conserva, superando-as, ou seja, indo além do que elas haviam alcançado até então. Por isso, ao conservar e superar a verdade da tese e da antítese, a síntese dialética se eleva a um novo patamar. Ou seja, ela de certa forma guarda resquício dessas duas, mas ela vai vai dar um passo além, vai a um outro nível. Tranquilo? Então vamos para o último ponto dessa construção. Eu gosto muito disso aqui porque dialoga muito com a nossa realidade. Eu vou voltar só para ler o primeiro tópico e a gente vai e avança. Além de desejar coisas, o sujeito deseja o desejo de outros sujeitos, ou seja, deseja ser desejado como sujeito. Desejo de reconhecimento. Vamos lá. Hegel usa uma anedota, vamos dizer assim, para exemplificar a sua dialética do senhor e do escravo. Ele diz, e aí ele está falando de seres humanos, e vocês, como seres humanos, bem sabem disso, a gente tem inúmeros desejos. Quando eu digo inúmeros desejos, eu estou falando não apenas, por exemplo, de água quando está com sede, não apenas de comida quando está com fome. A gente deseja ter uma profissão bacana, a gente deseja ter um salário legal, a gente deseja, além de tudo isso, e principalmente, o reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve. Ou seja, eu desejo algo que não depende de mim. Ah, que massa! Se eu desejo reconhecimento, Salomé, cala a boca, Salomé. Se eu desejo reconhecimento, eu desejo que alguém externo a mim reconheça o meu esforço, o meu trabalho, sei lá, qualquer coisa. Só que aí entra um outro porém que Hegel vai colocar para a gente. Bom, ele vai dizer que quando eu, enquanto sujeito, sei quem eu sou, o que eu fiz foi tomar consciência de mim. Eu vou tentar simplificar. Eu sou Theo. Ao afirmar para vocês que eu sou Theo, eu tomei e demonstrei para vocês que eu tenho consciência de si, ou seja, consciência de mim, e que eu sou Theo. Sei das minhas potencialidades, reconheço os meus defeitos, as minhas limitações. Eu tenho essa consciência. Ponto. Mas quando eu desejo ser reconhecido por qualquer coisa que eu faça, para Hegel, eu estou descartando que o outro, ou seja, aquele que vai me reconhecer, também é um sujeito consciente de si e que ele também está em busca de sanar ou satisfazer os seus próprios desejos. E que se ele simplesmente só me reconhecer, ele não vai não vai existir espaço para que ele se reconheça ou que ele seja reconhecido. Então, quando ele me reconhece, ele automaticamente está negando a si mesmo. Como resolver isso? E aí, Hegel propõe nessa dialética do senhor e do escravo que, olha que coisa interessante e genial. Ele vai dizer que numa luta por reconhecimento, um sujeito vai vencer essa luta e ele vai se tornar o senhor.
ao se tornar senhor, ele é digno de reconhecimento. Quem perdeu a luta, para não morrer, fruto desse combate, ele passa agora a reconhecer ao vencedor como senhor. E esse que reconhece esse outro como senhor, ele passa a ser escravo. Esse senhor consome e sobrevive do consumo e do reconhecimento produzido por quem? Pelo escravo. E aí vem a genialidade do pensamento de Hegel, quando no processo dialético ele vai dizer que, na verdade, não é o escravo que é escravo do senhor, é o senhor que é escravo do escravo. Por quê? Porque é o senhor que precisa do reconhecimento do escravo para ser senhor. Sem o escravo, na ausência do escravo, o senhor não existe. Porque o que dá o patamar ou a patente de senhor para esse senhor é o reconhecimento do escravo, é a sua submissão, é o seu trabalho de produzir para o senhor. Se o escravo deixa de reconhecer o senhor como tal, ele automaticamente perde a condição de senhor. Essa é a dialética do senhor e do escravo. Dá uma refletida sobre esse pensamento de Hegel, ele precisa de calma, ele precisa de muita atenção, mas a cabeça faz isso, quando você consegue compreender. Vê com calma, se ficar alguma dúvida, anota, e na aula da próxima, acho 15 dias, dia 18, salvo engano, deixa eu abrir aqui para a gente ver, tirar a dúvida, hoje 5, semana que vem, não, hoje 5, terça-feira, mas nossas aulas são segunda, 4, então 11, semana que vem, dia 18. Dia 18, a gente vai ter uma aula ao vivo, porque dia 11 aqui, segunda-feira, eu vou postar essa aula que eu estou gravando hoje. Então, dia 18, se tiver alguma dúvida, deixa anotado no caderno e durante a aula ao vivo eu vou esclarecer. Tranquilo? Se não, até breve. Bom estar com vocês por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.